Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre temas bastante delicados e que eu até hesitei se eu iria trazer aqui para o nosso papo, uma vez que eu não estou vendo ninguém na comunidade jurídica chamar atenção para as coisas que eu vou chamar aqui no nosso encontro, os meios de comunicação muito menos, os colunistas, os jornalistas, enfim. Então estou querendo levantar aqui uma questão porque ela diz respeito a nossa sociedade, como nós enxergamos aqueles que praticam crimes contra a nossa comunidade, contra os nossos parentes, contra as pessoas que a gente ama, e como isso é tratado de uma forma geral pelas instituições jurídicas, pelos veículos que têm o dever de informar, pela opinião pública que é formada a partir dessas informações e as consequências jurídicas e os seus responsáveis também. Nós vimos ontem a sentença, né, que foi declarada, foi prolatada, como a gente diz no direito, em relação aos réus da Boate Kiss. Eu separei aqui, gente, um pequeno trecho dessa sentença, porque o magistrado aqui, ele explica de um certo modo por que é que nós temos um Estado de Direito. Por que a gente não faz justiça com as próprias mãos? Por que a gente espera, quando acontece um dano contra nós, que haja uma responsabilização, que haja justiça? Ontem, um dos pais de uma das centenas de vítimas ali, que estava acompanhando o júri, ele dando uma entrevista, alguém perguntou se ele se sentia vingado, ele se sentiu muito incomodado com essa expressão, porque eles não estavam atrás de vingança, eles estavam atrás de justiça. E no final, quando foi lida a sentença, eles gritavam ali unidos, né, que essa história nunca mais se repita, que nunca mais outras pessoas desprezem a sua responsabilidade, que pode causar resultado morte em pessoas como nós, pessoas como as pessoas que a gente convive, a gente ama. Então, o juiz ontem ele chama a atenção de um certo modo para esse aspecto, né, de como se fazer justiça é um direito da sociedade. Vamos lá. E aqui digo mais, que no caso de perda de entes, como no presente, a pena criminal há de comunicar aos familiares, pais e mães enlutados, o grau de respeito que lhes devota o Estado, de maneira que arriscar o esquecimento destes dramas pessoais gerados pela prática de um crime implicaria justamente no oposto, numa demonstração de que a ordem jurídica não compreende a vítima, o sujeito violado, seus familiares, com o devido respeito e consideração. E menciono que mesmo um juiz do júri acaba se deparando inumeráveis vezes com pais ou mães que comparecem em audiências ou plenários chorando a morte de seus filhos. Isso, entretanto, nunca pode ser naturalizado e, mais do que isso, parece potencializado quando a experiência da morte deixa de ser algo individual para constituir-se numa dimensão coletiva. Bom, então, assim, enfim, o juiz ele mencionou como que esse episódio ele diz respeito não só aos familiares, né, mas a toda a sociedade, ao funcionamento do nosso ordenamento jurídico. E choca todo mundo que tem uma atenção mais distante das questões políticas, que analisa o que aconteceu no nosso país em relação à Covid, a falta de responsabilização das pessoas que tinham o dever de agir e que não agiram. Porque, olha só, gente, no direito não existe a figura do dolo eventual como é utilizado para responsabilizar pessoas. Isso é uma construção da interpretação do direito. Só existem duas formas de prática de crime: o crime culposo ou o crime doloso. O crime culposo é aquele que você acaba cometendo por quebra de um dever de cuidado. Você tem um desleixo e acontece alguma coisa. Do outro lado, você tem os crimes dolosos, que são os crimes cometidos com intenção. Só que não dava para dizer que os donos da boate, o cara que acendeu o fogo, o cara que fez o revestimento, o técnico de som, eles saíram de casa naquela noite para acarretarem resultado morte. Mas tudo aquilo que eles fizeram anteriormente foi interpretado como um desleixo com a vida humana. Isso acarretou o resultado morte. E aqui no Brasil, quando a gente vê o comportamento, tudo que aconteceu ali, em especial de um dos réus,
que dizia que, eu coloquei isso num dos nossos vídeos, né? Ele disse que se fosse para aplacar a dor, o sofrimento daqueles familiares que perderam aquelas pessoas todas, que o condenassem. Quer dizer, uma pessoa que claramente não está dormindo, uma pessoa que tem esse peso sobre a sua cabeça, que entende que o ato dele, por menos que ele não tenha tido a intenção, acabou acarretando um resultado morte. E aquilo causou muito sofrimento nas famílias todas ali. E o que a gente pode dizer sobre o comportamento de outras pessoas, sobretudo aquelas que têm responsabilidade de cuidar da nossa saúde, cuidar do povo brasileiro, e que, além de não fazerem nada a favor, fizeram contra, e de forma reiterada, porque o episódio da Boate Kiss aconteceu numa única noite. Ele não foi se repetindo. Aqui no Brasil, todos os dias nós temos várias boates de pessoas que morrem. O número de pessoas semelhantes ao número das pessoas que morreram na boate. E por consequência de tudo aquilo que aconteceu no nosso país e que também espera por grande parte da sociedade uma responsabilização que ainda não aconteceu. Qual a diferença que tem entre a falta de cuidado das pessoas lá da Boate Kiss, responsáveis pela boate, pela operação, com a falta de cuidado do presidente da República e das pessoas que fizeram tudo para corromper o combate à pandemia, pervertendo com informações falsas, colocando medo, difundindo remédios imprestáveis, que até hoje, incrivelmente, há médicos que o defendem. E uma pergunta muito básica, né? O Brasil ficou inundado desses remédios. Por que os índices do Brasil são dos mais altos do mundo em contaminação? Quem é que explica isso? Apesar de tanta difusão desses remédios imprestáveis, enfim, é sinal que eram imprestáveis mesmo, como a ciência está demonstrando. Mas serviu de uma boia, né, de insanidade para essa gente, para eles continuarem a praticar os crimes de forma reiterada com o resultado morte. A CPI, ela apurou uma série de responsabilidades do Bolsonaro e colocou isso num relatório. Qual a diferença que tem em relação ao órgão acusador lá do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, e o Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República? Se o senhor Augusto Aras ele fosse promotor de justiça lá no Rio Grande do Sul, não tinha ninguém responsabilizado. Absolutamente ninguém. Porque ele não havia nenhuma relação entre o caso a ação ou a falta de ação dos responsáveis pela boate e o resultado morte. Como ele não está vendo até hoje relação entre os atos, as inações, a falta de responsabilidade do presidente da República com o resultado morte aqui no Brasil. E grande parcela da opinião pública não foi chamada a essa reflexão, porque, como eu tenho dito para vocês o tempo todo, existem muitos cúmplices. Os grandes veículos de comunicação, em toda a cobertura da pandemia, eu sempre salientei, eles falavam da pandemia, falavam das mortes, falavam dos números e nunca citavam o nome do presidente da República como alguém com responsabilidade, alguém que tinha que fazer propaganda a favor do isolamento social, fazer propaganda informativa sobre máscaras, álcool em gel. Não se gastou absolutamente nada. Só se fez o contrário, jogando as pessoas cada vez mais para aglomeração, entupindo os hospitais, colocando médicos em risco, profissionais de saúde em risco, que morreram aos montes aqui no nosso país. E simplesmente isso não foi reverberado de uma forma muito intensa, como eu tenho dito a vocês, sempre para preservar o presidente de uma responsabilidade política, para ele não sofrer o impeachment, para que isso garantisse todo tipo de ganho na área econômica. Então, gente, muitos cúmplices. Eu citei aqui diretores de televisão, falei dos diretores de jornalismo, que sempre faziam cara tristes com as imagens das pessoas ao fundo, para colocar que estavam consternados, fechavam ali o jornal com um fundo preto com o número dos mortos do dia, né? Mas isso é tudo uma grande encenação, porque eles mostravam um sentimento de solidariedade com as pessoas, mas nunca colocaram a responsabilidade política nas costas de quem era o responsável principal, que é o presidente de um país como o nosso, que fez tudo contra a salvação de vidas aqui no nosso país. Não teve um gesto do presidente da República capaz de conter o vírus aqui no nosso país. Nenhum gesto. Tudo foi feito por impulso, por pressão, por movimentação da opinião pública, por parcela dos veículos de comunicação, enfim, a comunidade científica. Então, se não fosse isso, os problemas aqui no nosso país seriam muito maiores. O Bolsonaro foi incriminado
Por epidemia com resultado morte, a pena pode chegar até 15 anos. Infração de medida sanitária preventiva, artigo 268 do Código Penal. Charlatanismo, artigo 283. Incitação ao crime, artigo 286 do Código Penal. Falsificação de documento particular, artigo 298. Emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, crimes de responsabilidade. Nenhum desses crimes aí coloca o presidente no tribunal do júri. Ele será julgado por um juiz ou por um tribunal comum. O senhor Augusto Aras, como eu tenho dito a vocês, ele não pode ignorar esses crimes todos. Ele não pode ignorar as mortes que aconteceram no nosso país. E ele será substituído. O senhor Augusto Aras não vai ficar para sempre no Ministério Público chefiando a instituição. Assim que mudar o governo, nós vamos ter que cobrar do futuro Procurador-Geral da República que coloque esse processo todo, essas investigações da CPI, para incriminar e responsabilizar as pessoas que agiram para que a gente tivesse esse resultado dantesco aqui no nosso país também. Mais de 2.750 boates Kiss de pessoas mortas por conta da Covid. Então, isso vai ter que ser responsabilizado o senhor Augusto Aras, inclusive ele será responsabilizado também por crime de prevaricação, porque não tem como uma pessoa ignorar e está dando um migué, no português claro, diante de uma situação tão clara de crimes omissivos que aconteceram aqui no nosso país por conta do presidente da República, né? Quando a gente olha o que aconteceu um ano atrás, por exemplo, eu fiz uma notificação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo. Eu acionei um monte de gente formalmente para não ficar em brancas nuvens, né? Porque isso me chocou. Nesse dia aqui que o Bolsonaro fez a aglomeração na CEAGESP para inaugurar um relógio, no Brasil já tínhamos 168 mil mortos aqui no nosso país. Os números mais que triplicaram a partir de então. E essas pessoas que estavam aglomeradas aqui, gente, quantas não morreram, quantas não se contaminaram, quantas não contaminaram outras tantas pessoas nas inúmeras aglomerações que Bolsonaro fez, sabendo que nós tínhamos vírus circulando aqui no nosso país, sabendo que os hospitais estavam lotados, sabendo que as pessoas estavam morrendo, sabendo que não tinha outra situação para salvar as pessoas a não ser o isolamento. Enfim, ele sempre desdenhou da vida humana. Isso tem que ser responsabilizado e isso me choca. O fato de a gente não ter outras pessoas aqui nos veículos de comunicação, em espaços como esse nosso, falando esse tipo de situação, né? Enfim, colocar aqui um trecho só para a gente rememorar aqui a insanidade. Aí o Bolsonaro aglomerando, aqui é a cena patética, nessa aglomeração, o Bolsonaro aqui com a mão no peito cantando o hino nacional, né? Na inauguração de um relógio, gente, é o fim do mundo, é o fim do mundo. O tanto de gente que morreu, o tanto de jovens que morreram, o tanto de pais de família que morreram, o tanto de pessoas que perderam a vida no meio dessa história. E aí você vai vendo, morreu gente aqui nessas aglomerações, ou que foram nessas aglomerações. A gente vai vendo aglomeração em praia. Foi um negócio assim absurdo, contrastando com essas cenas aqui de enterros coletivos aqui no Brasil. Enfim, a gente pode pegar, gente, centenas, talvez milhares de imagens de Bolsonaro aglomerando de forma consciente. E ele tomou algum juízo no meio dessa história? Não. Essa semana mesmo ele continua a confessar os seus crimes lá na CNI. Mais uma vez, vejam o comportamento de desprezo, né, ao potencial lesivo de uma doença. Vamos lá. Machado, que não está presente aqui, trabalhando com o turismo. Ninguém tem o que nós temos. Estamos trabalhando agora com a Anvisa, que quer fechar o espaço aéreo. De novo, porra! De novo vai começar esse negócio? O Omicron, vai ter um montão de vírus pela frente, um montão de variantes pela frente, talvez, peça a Deus seja errado, mas temos que enfrentar. Temos aqui o Braga Neto. Bom, gente, então, isso tudo que nós estamos vendo, isso tudo está documentado. Essas falas, o Bolsonaro, ele não dura para sempre à frente da presidência da República também, não. Tem uma hora que ele vai sair. E quando ele não tiver mais as imunidades
que o cargo lhe confere, esse mundo vai desabar. Lá na Boate Kiss demorou bastante tempo, mas a gente está vendo que está havendo uma resposta agora. Por mais que ela não seja uma resposta integral, satisfatória, porque ninguém vai voltar por conta de uma condenação, pelo menos a sociedade fica alertada que nós não devemos ter pessoas cometendo ou deixando de fazer coisas que acarretem um resultado tão grave como aconteceu lá no Boate. A gente não pode ter um governante no nosso país que repita os mesmos erros que acarrete tantas mortes aqui no nosso país como nós tivemos. Isso tudo com a cumplicidade das pessoas todas que eu tenho salientado com vocês. Os redatores dos telejornais, os grandes veículos de comunicação, os seus proprietários, os congressistas do nosso país que estão se vendendo para proteger o Bolsonaro, sobretudo o senhor Rodrigo Maia, que não fez nada, que está escondido agora, e o senhor Arthur Lira, o presidente de fato do nosso país. Enquanto ele coloca o bucha na frente, o Bolsonaro, para ficar fazendo as palhaçadas, distrair a sociedade, o Brasil está sendo vendido nas mãos dessas pessoas às custas das mortes todas que nós estamos vendo. Mas, felizmente, nós temos esse espaço aqui e a gente espera que esse tipo de mensagem fique reservado, fique guardado e seja utilizado lá na frente, né, como uma espécie de alerta de que nem todo mundo ficou distraído com as coisas que aconteceram aqui no nosso país. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e vamos seguir em frente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.